Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre feedback. Isso mesmo. Bom, já adiantando um pouco sobre o assunto, dar feedback é algo extremamente importante, principalmente para o nosso desenvolvimento pessoal. Então vamos ver um pouquinho a respeito disso. Porém, como todo vídeo, você já está acostumado a saber, se inscreva-se no canal, isso é muito importante para mim, para saber se o meu conteúdo está adequado a você. Assine o sininho, desculpe, para que você receba as notificações de todo vídeo que eu postar. Diariamente estou postando um ou dois vídeos. Até se você quiser ver uma outra playlist também que eu vou colocar aqui em cima. Opa, eu sempre erro. Errei de novo. Para mim, invertida a câmera aqui. Vai aparecer o e-card ali, aonde você vai poder saber sobre 48 leis sobre o poder. Isso é muito legal também. E o feedback tem tudo a ver com isso. Tá legal? Bom, primeira coisa: dissonância cognitiva. Atitude diferente de comportamento. Ou seja, o feedback dá errado quando você vai dar o feedback, ele é errado, e a pessoa não aceita muito recebê-lo, pelo fato da sua atitude ser diferente do seu comportamento. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar com relação a dar um feedback. E como ele deve ser? Vou diminuir um pouquinho a câmera para não pegar. Aqui. Bom, o feedback deve ser descritivo ao invés de avaliativo. O que seria isso? Se você fala, poxa, não gostei da sua atitude, é algo muito vago. Você não sabe se a pessoa teve uma atitude boa mesmo, se é uma opinião sua só. Então, assim, fica algo muito terrível. Agora, se você fala, poxa, não gostei da sua atitude, porque você não entregou o projeto dentro do prazo, sendo que você teve tempo para isso e tudo mais, enfim. Então você agora está sendo avaliativo, você está explicando o motivo pelo qual você está dando aquele feedback. Específico em vez de geral, também é a mesma questão. Ser específico ajuda no entendimento do feedback. No caso do descritivo, você está descrevendo o motivo pelo qual a pessoa, você está dando aquele feedback. Então, não só uma avaliação pessoal, mas você está descrevendo. O específico, de fato, você vai colocar os pingos nos is. Você vai dar toda a pontuação para que a pessoa cresça. Lembrando que o feedback não é só negativo, o feedback também é um potencializador de resultados quando você motiva a equipe colocando o seu parecer assim, poxa, vocês tiveram uma atitude tão legal que o resultado que gerou foi esse e tudo mais. Então é um feedback que as pessoas tiveram e elas falam, poxa, se eu continuar tendo o mesmo tipo de atitude, os resultados serão bons tanto quanto. Isso é legal. O compatível com as necessidades e motivações de ambos, comunicador e receptor. Ou seja, não adianta você dar um feedback muito agressivo para uma pessoa que não mereça receber ou não tem atribuição para isso. Então não adianta imputar a sua própria culpa como líder ou gestor num feedback, sendo que se algo deu errado, o primeiro feedback é o auto-feedback. Você tem que se reavaliar, saber onde que você errou na sua liderança. Sempre, sempre quando algo der errado, a culpa é do líder e do gestor. Em breve a gente vai ter um vídeo a respeito disso também. Qual que é a diferença do líder e qual que é a diferença do gestor. Então nós temos uma diferença muito grande entre essas duas pessoas. E quando qualquer coisa der errado numa equipe, a culpa sempre é sua, e isso é verdade. Não tente fugir dos fatos. Ah, mas o meu funcionário fez algo errado. Foi porque faltou a sua proximidade com ele. Outra forma que se deve fazer quando solicitado ou conquistado.
né? O feedback, ele pode, dentro da cultura organizacional da empresa, ele pode ser solicitado. Não, poxa, faltou aquele feedback, será que foi bom, será que não foi? Um subordinado pode falar isso, dependendo do teu estilo de liderança, que nós vamos ver isso em outros vídeos que eu vou postar ainda dentro dessa playlist. Se você impõe um feedback, é algo. Aí não parece mais assim, perde todo o sentido do real do feedback. O feedback não é uma bronca. O feedback é uma filmagem, como se tivesse uma câmera dentro do. Como se você pudesse filmar a tua vida aqui, como se tivesse uma câmera te acompanhando 100% do tempo. O feedback nada mais é do que você pegar essa filmagem, cortar o pedaço que você avalia que mereça uma pontuação e apresentar para a pessoa como que foi o desenvolvimento dela nesse período. E não de fato a sua opinião ou conselho. Aí é outra coisa. Conselho, opinião é um outro padrão de conversa, diferente de feedback. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Outra coisa, ele deve ser oportuno e apropriado, ou seja, não adianta dar um feedback depois que já aconteceu, não adianta tentar receber um feedback quando já aconteceu o problema por muito tempo, então ele deve ser apropriado e deve ter um time ali, né? Ele deve ser dentro do momento. Outra coisa é clareza na comunicação, ou seja, primeiramente, se o feedback for muito forte pro ponto, né, negativo, você sempre deve chamar a pessoa um reservado e um a um conversar sobre essa orientação. Agora, se o feedback ele é positivo, você sim deve entregar isso juntamente com o grupo, porque isso também é uma forma de uma certa homenagem e o grupo fica motivado. Lembrando que todo excesso também é exagerado. Quando você dá um feedback positivo apenas para uma pessoa, isso pode gerar inveja no coletivo. Então, tome cuidado com os excessos, seja pontual. Mais uma vez, na minha outra playlist de 48 Leis do Poder, você vai ver muita informação sobre falar mais do que se deve. Tá legal? De repente, muito feedback pode ser assim, positivo, pode ser um certo ponto de desconfiança. Pode ser realizado nos dois sentidos. Então, você líder, você gestor, você empresário, esteja preparado também para receber feedback. A gente acaba entrando principalmente nas pequenas empresas, quando a gente tem diversas atribuições em setores diferentes, a gente entra num automático e a gente acaba perdendo aquela percepção dos detalhes. E de repente uma pessoa nova que acabou de entrar na sua empresa, no setor, pode vir com feedback para você e você talvez não queira receber, mas quem que é essa pessoa que vai me dar um feedback? Então isso é muito importante que você tenha em mente, que o feedback é uma via de mão dupla, tanto é que até o nome do feedback chama retorno, né? Então é um retorno, a tradução literal da informação, tá legal? Podemos muito somar equipe quando feedbacks são bem executados, ou seja, dentro desse padrão que eu falei, né, em não expor demais as pessoas a um feedback negativo, também não exagerar no feedback positivo apenas para uma pessoa ou muito para a equipe, dê feedback quando de fato ele for necessário. E não mais do que isso. O exagero do feedback também não é válido para... Você não vai conseguir colaborar. Num primeiro ponto legal, num segundo ponto vai parecer um pouco exagerado, não vai ser mais válido porque não vai mais parecer verdadeiro. E aí você acaba frustrando toda essa ferramenta que tem à sua disposição de poder motivar as pessoas também. Legal? Bom, esse vídeo é um pouquinho mais curto. Quero que você me siga nas outras redes sociais também. Felipe Dias MKT no Facebook, na minha fanpage. No Instagram, Felipe Dias _MKT. E o meu site, consultormktdigital.com.br. Lá você vai ver diversos materiais, vai ver alguns outros cursos, treinamentos que a gente dá para pequenos empresários, pequenos e médios empresários, com relação à consultoria empresarial.
você vai ver que ter um consultor na sua empresa custa bem menos do que você imagina. Legal? E sempre para finalizar, como nossa última questão, eu sempre deixo aqui para a gente comentar, para você comentar aí embaixo, mandar no inbox, do jeito que você preferir. Qual o maior problema que você acha com dar e receber feedback? Qual que é o maior problema com isso? E até já te convido para o próximo vídeo, onde também a gente vai desmistificar toda essa questão de dar e receber, né? Ver por que é tão difícil dar e receber um feedback. Tá legal? Então deixa aqui embaixo qual que é o maior problema que você julga em dar e receber, tá legal? Um forte abraço, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá legal? Isso é muito importante pra gente. Até a próxima!